bem-vindo a mais um AvivaCast e hoje com o episódio Entre Elas. Hoje será extraordinário, vamos compartilhar experiências de Deus com o seu coração. Sou Elisete Bruni e faço parte desse projeto AvivaCast que tem levado mensagem de vida, fé e esperança a muitos corações. E hoje eu estou aqui com duas pessoas muito amadas, especiais na minha vida, no nosso ministério, mulheres que têm experiência com Deus, mulheres que têm já aí muitos testemunhos para compartilhar e abençoar a sua vida. Seja bem-vinda, Daniela, Beatriz, né? Aqui, como nós já temos já somos amigas, né? Chamamos de Dani e B, mas que sejam bem-vindas aqui nesse momento em que nós vamos estar falando do amor do Senhor, dos milagres do Senhor, da voz do nosso amado. Amém, pastor. É um prazer estar aqui novamente. Eu tenho certeza que Deus tocará hoje na vida de muitas mulheres. Amém. Amém. É uma alegria estar aqui, né, com vocês e tenho certeza que a palavra que a gente vai compartilhar hoje vai tocar muitos corações. Em nome de Jesus. Amém, Amém. amém. E hoje, com um tema muito especial, o poder da decisão na vida de uma mulher. O quanto uma decisão influencia as nossas vidas, a nossa casa e até mesmo a nossa geração. A palavra do Senhor nos dá exemplos de muitas pessoas que tomaram decisões erradas e tiveram um final trágico. Outras pessoas que no caminho tomaram outras decisões e alcançaram, né, o favor, a graça do Senhor. E todos os dias nós somos desafiadas a tomar uma decisão, seja no nosso trabalho, seja no nosso ministério, seja em qualquer momento da vida, nós sempre vivemos em momentos de decisão. Então, nós vamos estar compartilhando um pouquinho de como as nossas decisões influenciam as nossas vidas. Inclusive, essa semana, pastora, eu cheguei no momento, passei por algumas situações, chegou no momento que eu tinha que decidir se eu deixaria alguns medos de avançar, de iniciar um novo projeto, tomar conta e ficar paralisada, ou eu seguiria em frente. Sim. E chegou um momento que o Espírito Santo ministrou em meu coração de pegar um papel e anotar todos os meus medos com aquele projeto novo, né? Querendo ou não, a gente fica com frio na barriga, será que vai dar certo? E o inimigo nos paralisa com medos, né? E eu peguei o papel, anotei todos os medos. E o Espírito Santo, nesse papel, falava assim, e hoje fica aqui. No papel. Hoje começa uma nova história. E foi muito lindo que ele colocou um versículo no meu coração que dizia assim, não se preocupe, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Olha, e aquilo assim foi extraordinário e me desmanchou, porque eu tava com alguns medos e aquilo tava me paralisando. sim. Não tava prosseguindo, né? Então foi uma decisão que nessa semana mudou totalmente o que eu estava pensando. Que incrível. Incrível. E se você continua com aqueles medos, os Sim. medos vão paralisar. Sim. Os medos vão travar e não vão deixar avançar aonde Deus quer que você esteja. É verdade. Né? E quando nós damos lugar ao medo, nós não damos lugar à voz do Senhor. Sim. Né? A voz do Senhor dizendo, vai, paz, né? Estou contigo. Sim. Né? Rompe essas barreiras. E nos impedem de tomar uma decisão Sim. que às vezes o Senhor quer que a gente tome, né? Tá nos mostrando e com certeza o medo paralisa. Então aquilo foi transformador assim para mim, Incrível. mudou a minha semana. E nós encontramos na palavra muitas mulheres que romperam essa barreira do medo. Sim. Porque se nós não romper essa barreira, nós vamos ficar paralisadas e vamos ficar sem fazer uma história, sem ter um testemunho, sem contar algo novo. Sim. E sem a nossa casa, a nossa família também viver esse novo. Porque quando nós paralisamos, a nossa casa paralisa. Quando nós avançamos, a nossa casa avança. É verdade. E esse é o segredo, né? De avançar. Sim, uma decisão muda tudo, né, Uma pastora? decisão muda tudo. Muda tudo na nossa vida. Hoje ainda nós estávamos compartilhando a palavra do Senhor, que Noé, por ele andar com Deus, ele ouviu a Deus e seguiu as instruções que o Senhor deu a ele. Sim. Porque Deus fez uma aliança com Noé, Noé, por conhecer a Deus, Noé aceitou
esse desafio, esse propósito, né? Esse momento de seguir as instruções do Senhor e salvar ele e a sua casa. E por causa da decisão de obedecer, né, de conhecer a Deus e obedecer, ele viveu coisas extraordinárias e hoje nós temos histórias por causa da decisão que ele teve. Sim, é verdade. Então, a nossa decisão influencia a nossa geração. Sim, Define muitas coisas sobre a nossa com geração. certeza. Na realidade, Noé, desde o momento que ele ouviu a voz do Senhor, ele tomou uma decisão em obedecer. Em Porque obedecer. muitas vezes a gente ouve, mas a decisão é nossa. Sim, Deus Sim. não nos obriga. Não, é Só que a verdade. decisão dele em obedecer fez toda a diferença, com certeza. né? Na com geração certeza. dele Sim, e até os dias de hoje, né? E desde do momento que a gente abre os nossos olhos, a gente está tomando é decisões. verdade. Desde o momento. Decisões de levantar da cama, de Sim. mulheres, né, se arrumar, afazeres de casa, buscar o Senhor, porque buscar o Senhor também é uma decisão. É uma decisão. verdade. Muitas das vezes a gente não tá com vontade, Uhum. né? E você decide, não, porque você precisa. Então eu vou buscar o Senhor. Isso faz Sim. toda a diferença. Toda a diferença, porque verdade. você escolhe ouvir um jornal ou Sim. fazer um outro a fazer e Sim. que não vai agregar na sua vida Sim. como parar aquele momento, Exatamente. ouvir a Deus, pegar a palavra e Uhum. sentir a presença dele. Sim, É verdade. Isso muda o nosso dia, muda a nossa semana, muda os negócios, muda o nosso ministério, muda em tudo, muda até na harmonia na casa, porque É você verdade. decidiu buscar aquele que tem tudo, que vai, né, emanar sobre a nossa vida tudo Sim. aquilo que ele tem, que É é a palavra verdade. de Deus, né, que são as Sim. promessas, que são os rumos que nós Uhum. precisamos seguir. Sim. Então, decidir buscar ao Senhor muda tudo. Sim, Muda tudo. é verdade. Muda um destino, né? Sim, Sim. Muda um destino. é Né? verdade. Igual quando aquele que cai, aquele que peca, ele pode continuar caído, né? Sim. Sofrendo as dores, sentindo, se lamentando, Sim. vivendo aquela autocomiseração, sabe? Uhum. Ali alimentando aquelas feridas, né? Mantendo aquelas Sim. feridas e não seguir em frente, Sim. ouvindo as vozes que estão ao redor, ou ele decide, eu vou me levantar, Sim. porque é um Deus que está estendendo as mãos para mim, quer mudar a minha história e que quer me Sim. levar para o outro lado. Sim, é verdade. E os- E é muito importante a gente falar disso, né, pastora? Que a gente vive decisões todos os dias. Todos Desde os quando dias. eu vou usar essa roupa ou não, até decisões grandes, a gente vive decisões no nosso dia a dia, o Sim. tempo todo, O que né? vou falar? O que eu vou falar, exatamente. Que lado vou usar o cabelo? Que lado gente- vou usar? É verdade. Então a gente decide o tempo todo, né? Mas a gente não fala da importância de uma decisão e como Sim. pode mudar um destino, né? Muito, muito, muito. E a decisão sempre vem seguida de uma ação. De uma Então ação. eu decido fazer algo, em seguida já vem a ação para que mude realmente aquela situação, Sim, né? é verdade. E sabe que hoje até eu tive uma experiência que eu estava num lugar e uma moça estava falando, eu fui convidada para o evento, para o Fly, e eu soube como esse evento é extraordinário na vida das mulheres, como esse evento gera um impacto tão grande que chega ao próximo, elas já querem ir, já Sim. deixam, né? Já ali agendado o Agendado. seu lugar. E essa moça me perguntou assim, ó, Elisete, eu queria saber como que surgem essas ideias para que impacte essas mulheres, cada detalhe, cada surpresa, cada coisa. Eu disse, ouvindo a voz do Senhor. É uma decisão, ouvir a Deus. Eu disse, tem mulheres lá na igreja que é para a realização desse evento, elas vão estar todas prontas para ouvir ao Senhor. Ouvir o que é para fazer, o que, né, o que é para preparar, como preparar, porque Deus é Deus de detalhe. Assim como verdade. Deus falou para Noé, né, as medidas, a madeira, né, o que usar, como que alimento, né, sim. tudo colocar ali Tudo. dentro da arca, Deus deu todas as instruções. É verdade. E assim, quando nós andamos com Deus e ouvimos a Ele, nós recebemos as instruções. Então, eu disse para ela, ouvir a Deus é fundamental para qualquer projeto, seja na nossa vida, seja na obra do Senhor, independente de qualquer coisa, até mesmo na nossa vida pessoal, nas nossas casas. Ouvir a voz de Deus faz toda a diferença. Então, a gente experimenta o algo
No- É verdade. Inclusive na tomada de decisão, né, pastora? Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente toma a decisão certa e segue pelo caminho que ele nos mostra, né? Sim, Então, na tomada de decisão, ouvir a voz de Deus é fundamental. muito, É, muito. na realidade, ouvir a voz de Deus, como a Bia comentou, sobre medos. Então, quando você ouve a voz do Senhor, por mais que você tome a decisão com medo, porque o medo Sim. não vai embora, mas Uhum. você não pode deixar ele tomar conta. Sim. Então, Sim, quando você ouve a voz do Senhor, Deus te dá uma ousadia. Então, você Sim. faz, mesmo que sim, com muito medo, mas você faz, você tem uma É ação, você verdade. toma uma decisão que Sim. faz toda a diferença, que muda a vida de pessoas, que faz com que projetos se realizem, Sim. que projetos saiam do papel, porque muitas das vezes as mulheres, principalmente, né, têm projetos Uhum. e tem medo de colocar em prática, Sim. ou tem medo de se expor. Muitas vezes a gente fica com medo de Sim. tomar, mas o importante é tomar a decisão segundo aquilo que Deus tem falado. Sim. Por isso que é tão importante a gente descobrir o nosso propósito. Sim. Isso sim. faz toda a diferença na hora de tomada de decisão, porque Deus mostra o caminho e Deus te dá a sabedoria para te avaliar. Sim. Opa, Deus está sinalizando aqui. Sim. Então é aqui que, Uhum. mesmo que com medo, É. eu vou porque o Senhor é comigo. E é um sentimento, né? É É um um sentimento sentimento. que a gente não pode deixar nos paralisar. Exatamente. É verdade. E como a Dani falou, para viver um Uhum. propósito, para viver o propósito de Deus, Sim. e até mesmo para a mulher entender a sua identidade, ela Uhum. precisa Sim. ser sensível à Sim. voz do Senhor. É verdade. Porque Completamente. senão as coisas ao redor vai definir quem nós somos. Sim. As coisas não podem Uhum. nos definir quem nós somos, Sim. mas sim aquilo que nós temos dentro de nós, que é a essência do Senhor, É que é o verdade. Senhor, é a presença dele, é a voz que Sim. nos guia, nos conduz. Então, daí Sim. as coisas ao redor se calam e nós Sim. começamos a viver os planos e propósitos. É verdade. E hoje, quantas mulheres estão nos ouvindo e não sabem para onde vão? Não sabe como descobrir o seu propósito, não sabe como destravar, não sabe como tomar uma decisão e avançar. Por quê? Porque o medo paralisa, a insegurança, a timidez, as circunstâncias, as vozes que estão falando mais alto do que aquela que é a principal para ser ouvida, que é a voz do Senhor. Então, muitas mulheres que estão nos ouvindo vão estar nos ouvindo e vão estar perguntando, mas como eu faço para tomar esse passo? É como a B falou, nem que for necessário escrever no papel, é tirar de dentro para fora. Assim, a psicanálise, né, é assim, ela nos ajuda a tirar de dentro, colocar para fora, para que não fique ali causando, travando, causando dores, causando até mesmo Sim. enfermidades, É depressão, Sim, a gente vê angústia, tanto hoje, né? insônia, É verdade. vontade de morrer, sabe? Por Uhum. quê? Porque as vozes se tornaram mais altas, as coisas começaram a ficarem ali Uhum. guardadas e não põem para fora. Porque É às vezes não verdade. encontra pessoas habilitadas para abrir o coração. É verdade. São sentimentos e frustrações que maltratam, né? Sim. Maltratam por dentro e isso com o tempo, isso acaba atingindo o físico, né? Sim. Da Com mulher. certeza, É com verdade. Então, por isso, certeza. acaba ocasionando doenças Sim. ou acha que até que é genética, mas não é. Foi tudo questão que foi guardada durante muito tempo, decisão Sim. que não tomou, aquele momento que era para ter falado, mas não teve coragem de falar, Sim. por medo de pensar, o que que o outro vai achar de mim, não vão me aceitar. Então, quanto tempo calada, né? Sim. Isso causa dores, causa realmente A maltrata. gente chega num momento extremo, né? Chega no momento Chega. extremo. E uma das coisas que é fundamental, que a presença do Senhor não precisa procurar em grandes lugares, em grandes coisas. Ali onde está, dobrou o joelho, É se verdade. inclinou à presença dele, ela desce. É verdade. Então, você mulher que está aí nos ouvindo, aonde você estiver, como você estiver, não importa a situação que você está vivendo, não importa as circunstâncias que você está vivendo, se você inclinar o teu coração ao Senhor e ouvir a voz dele, tudo que está ao redor vai se calar e a tua decisão vai gerar milagre,
vai trazer luz à tua casa, vai trazer uma decisão correta, vai fazer com que milagres extraordinários aconteçam, porque você decidiu ouvir a voz daquele que sabe todas as coisas, que te criou para um propósito. Porque Deus não criou você para ficar chorando, depressiva, triste, se olhando no espelho e acreditando naquilo que as pessoas dizem a teu respeito. Né? Porque quantas mulheres elas são atormentadas pelas vozes do que aquilo que dizem que ela é, Sim, que ela não consegue, que ela não pode, que ela não vai vencer, que ela não é ninguém. Enquanto Sim. tem um pai poderoso, Sim. um pai dono do ouro e da prata, um pai que transforma a nossa vida, um Deus que nos levanta se estamos caídos, que nos socorre quando estamos feridos e que fala conosco quando nós clamamos e chamamos Abba Pai. É verdade. Né? Que Ele é apaixonado por nós. Sim. E nós, quando nós devolvemos essa paixão para Ele, meu Deus, a gente vive coisas É extraordinárias. estar sensível, né, pastora? É A voz de estar Deus. sensível E mais à do que tudo, voz de saber quem Deus. você é em Deus. Acho que Sim. para começar a viver toda essa questão de ouvir a voz de Deus, a gente precisa primeiro, acho que o primeiro passo é saber quem você é. Quem você Quando é. você entende, principalmente nós mulheres que somos filhas e que Ele cuida e protege, a Sim. gente começa a viver o extraordinário, né? Muito, né? Até ouvi uma frase que dizia assim: quando você não sabe quem você se torna aquilo que os outros querem que você seja. Então Extraordinário. é importante você descobrir quem você é em Sim. Deus, Quem para que você você não é. se torne alguém que quando vai chegar um ponto, você vai ver e você não vai se reconhecer. É E verdade. você vai ter que retroceder porque tu vai ter que ir em busca de quem você é em Voltar Deus. desde isso. Vai ter que verdade. voltar. Todo ser humano, toda pessoa chega a um ponto da vida que ele se depara com ele mesmo. E ele tem que passar por esse processo de descobrir quem ele é de verdade, quem ele é em Deus, porque esse vazio, esse espaço dentro dele só é preenchido em quem Deus diz que ele é. É verdade. Então São Deus lacunas que só Deus que preenche. só Deus preenche. Extraordinário. Sim. E até inclusive algumas pessoas podem estar nos ouvindo e perguntar assim: ah, mas como que eu faço isso? Como que eu ouço a voz de Deus? Não é nada fora do comum. Eu sempre digo assim, em vários aspectos da minha vida, eu sempre digo assim: o óbvio precisa ser dito. O óbvio é ler a palavra, é ter Sim, comunhão é com o verdade. Senhor. Isso vai fazer com que você ouça a voz do Senhor. Você precisa tirar tempo com Extraordinário. Ele. Se você não tirar tempo com Ele, como que você quer ouvir a voz dele? Você precisa estar em silêncio, você precisa preparar Sim, um ter uma momento intimidade, né? para estar com Ele. Para então você falar, Ele te ouvir, mas você Sim. também tem um momento onde você vai ficar Sim. quietinha e você também vai ouvir, aprender a ouvir. Eu tenho aprendido nesses últimos dias a ouvir mais e falar menos. É verdade. Faz toda a diferença. Extraordinário, né? É Não, e verdade. olha o que a Bíblia diz, eu anotei aqui para nós compartilharmos, ler para essas mulheres, essas pessoas que vão estar nos ouvindo, que a Bíblia diz assim, essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o seu povo. Ele andava com Deus. Não tem como nós ouvirmos a voz de alguém se nós não andarmos. É verdade. Reconhecer a voz, né? Sim. Sim, Eu só vou reconhecer quando o nosso filho chama, a gente já conhece. Sim. sim. Quando o nosso marido chama ou a nossa mãe, a gente já reconhece a voz. Sim. Mesmo que não estiver perto, mas estiver entre outras pessoas, a gente É já vai verdade. ouvir, olha, aquela voz. Porque nós andamos, nós temos uma convivência. Uhum. E Deus é assim. Deus Sim. é assim. Quando nós paramos para caminhar com Ele, para o conhecer melhor, sabe, para saber o que Ele gosta, saber o que Ele quer, saber o que agrada o coração dele, sabe, saber o que gera, sabe, é uma intimidade com Ele. Você só vai, você só vai saber como Deus é e quem Deus é quando você caminhar com Ele. Sim. Sabe, quando você dizer assim, Senhor, eis-me aqui, eu quero te ouvir, fala comigo. Fique em silêncio, sabe? Nessa manhã eu estava ouvindo o jornal, tomando meu café, e chegou no momento em que veio aquela doce voz, desliga tudo, fica comigo.
E eu já tinha tido meu momento com Deus, mas Uhum. foi um momento em que Deus queria me dar algo específico. Sim. E naquele momento eu desliguei, coloquei um fundo, Uhum. respirei fundo e disse: fala, Senhor. Deus começou a ministrar algo que Deus queria para esta semana. Projeto que Deus tinha e que Deus queria alguns detalhes naquele projeto que fosse a mão dele, não a minha. Então eu Sim. retirei a minha e ele começou a ministrar. E quando eu comecei a Uhum. anotar tudo que Deus foi falando, assim, ó, as lágrimas já corriam, a alegria já vinha, porque da maneira em que eu coloquei aquele projeto no papel, não era a maneira que ele tinha. Então eu Uhum. modifiquei e coloquei na maneira em que Deus queria. Então, quando a presença dele vem e você ouve a ele, ele pode mudar o teu projeto, mas vai ser o perfeito, É verdade. porque é o Com que ele certeza. queria. É Por verdade. Noé andar com Deus, conhecer a Deus e Deus conhecer Noé, houve um projeto do começo, meio e fim. Então você não vai ser conhecida como somente uma pessoa, mas a sua casa será conhecida porque o seu Deus habita em você e nela. Sim. Então a verdade. nossa geração, a nossa casa Sim. acaba vivendo esses milagres, colhendo coisas extraordinárias no Senhor. É verdade. E a gente vê na palavra também como Deus deu uma decisão muito importante para a mulher, né? De Sim. edificar a casa dela ou de destruir. Muito, muito. Porque muitas pessoas acham que o marido é a cabeça da casa, mas quem toma a decisão de edificar ou não somos nós mulheres. Somos. Então Com o as Senhor nossas colocou, decisões. sim, o Senhor colocou uma decisão muito importante em nossas mãos. Se a gente vai edificar ou se a gente vai derrubar. Edificar forte. É E eu verdade. abri aqui a palavra que está lá em Provérbios, Provérbios 14, mulher sábia. A mulher sábia edifica a sua casa, Uhum. mas a tola com as suas próprias mãos Destrói. a destrói. Quando nós decidimos não ouvir a Deus, nós pecamos, Sim. nós erramos, nós falhamos, nós arrumamos problemas. Muitos dos nossos Sim. problemas, às vezes, foi por decisão. Às vezes, não, a maioria, né? A maioria. É por decisão errada. Sim. Por Mas não consultar, né? por ao não Senhor. consultar ao Senhor. Tem coisas que às vezes você consulta ao marido, mas ainda não consultou nem ao Senhor. Verdade. Então, Sim. consultar ao Senhor e depois que você consulta o seu marido, ou você aí Sim. você une o plano perfeito. É verdade. Às vezes a gente está em dois extremos, né? Muito. No momento a gente está com medo de tomar uma decisão que o Senhor está nos mostrando, e às vezes a gente está tão empolgada em tomar uma decisão que a gente acaba não ouvindo a voz de Deus, né? Se é para ir, se não é para ir, a gente acaba, como era algo que a gente queria muito, indo e não ouvindo a voz de Deus. Então, Verdade. ouça a voz de Deus. Pergunte, assim como a pastora estava falando, às vezes é algo que a gente acha que o Senhor não ouve porque é tão simples, mas Ele é um Deus que cuida dos detalhes. Então, Verdade. pergunte, mas eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para estar com Deus. Às vezes até tomando banho, Ele nos ouve. A gente pode se sentir sozinha, mas a gente nunca está sozinha. Então, fale com o Senhor. Fale para ele, pai, é para mim tomar essa decisão realmente? Eu tô feliz, estou empolgada, mas é para mim tomar? Vai ser bom para mim? É verdade. Sim. Vai me levar ao propósito Sim. que o Senhor tem para mim? Ou vai me verdade. distanciar do propósito? É verdade. É Sabe, porque- lá em casa, às vezes meu esposo sempre vem, amor, eu tomo essa decisão, não tomo. E eu ouvi certa vez e eu sempre repito para ele. Eu falo para ele, você já consultou quem viu o nosso futuro, o seu futuro? Então, antes que você pergunte para mim, primeiro pergunta para ele. E é algo que muda destino, muda história, muda geração, muda tudo. Muda. E assim, tem coisas que às vezes a gente pensa, porque é tão bom, é tão grande, é tão bonito, é tão extraordinário, ou vai gerar até É um bom verdade. resultado, um bom retorno. A gente pensa, corre, porque é A uma gente porta vê muito aberta. hoje, né? Sim. E tem beleza, e tem isso, e você mergulha. E quando você É vê, era verdade. ruína, Sim, era um verdade. laço para te É afastar verdade. daquilo que era o propósito. sim. Então, como verdade. você falou, quando nós perguntamos ao Senhor, nós temos uma instrução. E essa verdade. instrução gera prosperidade. Né? A Bíblia nos diz que as riquezas do Senhor nos traz o quê? A alegria. É verdade. Traz alegria, não traz dor. Sim. As conquistas, as riquezas que o Senhor tem preparado para nós, traz alegria. Pode passar por dores no processo, Sim. igual ganhar um bebê, né?
A Sim. gente passa É por. verdade. O começo é bom, o meio vai indo, tá ali na barriga, tu tá ali carregando aquele sonho, Uhum. mas no momento de ganhar, tem dores. É verdade. Sim. Mas depois que passou as dores, vem a alegria. A gente olha para aquele rostinho do bebê e fica maravilhada com o presente glorioso que o Senhor nos deu. Mas no momento em que a gente decide e a gente está vivendo as coisas do Senhor, pode até ter alguma dor no meio, mas Sim. só que é para poder gerar mais alegria ainda. É verdade. É o momento de nós estar nos ajustando, caminhando. Não somos perfeitos, né? Somos mulheres imperfeitas, mas servindo a um Deus poderoso e perfeito. Com certeza. É interessante que às vezes tem algumas decisões que tomamos que até o Senhor nos fala, confirma, e você acaba tomando aquela decisão e as coisas não saem como você imaginava, ou aquilo te traz dor, você pensa, poxa, mas o Senhor disse que era para mim ir, o Senhor disse sim, toma essa decisão. Só que muitas das vezes o Senhor faz você tomar decisões para que Ele te permite entrar em processos que por vontade própria você não entraria. Para nos lapidar, Para nos lapidar. nos moldar. Exatamente. Porque são processos que muitas vezes vão doer. Como a pastora estava falando, dói, a gente não quer mexer, a gente não quer passar, só que é necessário. É necessário para amadurecer. Tem coisas que o Senhor vai permitir para nos moldar, nos lapidar, dobrar o nosso eu, É verdade. nos moldar ali como o Senhor quer. Porque todas nós nascemos com a nossa personalidade. Sim. Temos o nosso jeito, fomos criados de um jeito. Mas quando a gente chega nas mãos do Senhor, Ele espera aí, eu vou dar uma moldada, É eu vou verdade. lapidar, né? Sim, E até que chegue naquilo que é o que o Senhor quer. Sim. verdade. E o nosso anseio, né, é muito ser a mulher que o Senhor nos criou para ser. Verdade. Mas para isso é necessário processos, né? Muito, muito. Todas nós verdade. vivemos por processos. Sim. O Senhor nos fez para brilhar, né? Ele nos fez para brilhar. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Então, brilhar, resplandecer na vida de outras pessoas. Só que como o ouro, quando ele é bruto, ele é apagadinho. Ele não é bonito, Sim, ele é não. meio embaçado. Verdade. Quem olha não dá muito valor, É né? verdade. Mas o que acontece? Ele passa por todo um processo Passa. até que ele venha a brilhar. E a gente sabe que hoje o ouro Sim. vale muito, E né? ele passa pelo fogo. E passa pelo fogo, que também é um dos Sim. processos do ouro. Então, assim é conosco também. A gente precisa desses processos Sim. para que a gente venha brilhar cada vez mais. É. É verdade. E é claro que, como você falou, nem tudo é um mar de rosa, Não, né? Se Sim. nós fôssemos em tudo, nós conseguíssemos ouvir a Deus, mas não. Acaba que às vezes nós não ouvimos. Sim. Tem mulheres que não ouvem, tem mulheres que decidem não ouvir, e assim, e tem lutas, Sim. né? Todos nós passamos por lutas, É verdade. mas é à medida em que você passa, como você passa, Uhum. né? Como você passa, crendo no Senhor, crendo na palavra, confiando nele, Uhum. sabe? Nada impediu que os discípulos passassem pela tormenta do mar, nada impediu, Uhum. mas na tormenta o Senhor estava. Chegou um momento em que a tormenta cessou, sabe? Porque Jesus estava ali. O importante é Jesus estar ali. É o Senhor estar ali. Então veio a tormenta, nós precisamos passar? Precisamos. Mas enquanto o Senhor está ali, vai chegar um momento em que vai cessar. E a vitória vai chegar. É verdade. E tem mulheres na Bíblia, né, Dani? Nós estávamos conversando Sim, antes, com tem mulheres certeza. na Bíblia que por causa de decisões compartilha conosco. Sim, inclusive 3 mulheres, né? Na realidade, decisão de uma, né? Que foi Noemi, Ruth e Orfa, né? Orfa tomou a decisão de não acompanhar a sua sogra. E Ruth tomou a decisão de acompanhar a sua sogra. Então, naquele momento onde Orfa tomou aquela decisão, o nome dela não é mais citado dali para frente, ela é esquecida. E o Senhor não tem prazer nas pessoas que não tomam decisão, nas pessoas que simplesmente desistem no meio do caminho. O Senhor tem prazer naquelas que persistem. Não tá fácil, mas persista. Tá O Senhor doendo? tá doendo, o Senhor é contigo, o Senhor está passando por esse deserto, por esse processo. No fim, haverá uma vitória, haverá um amadurecimento, né? Sim. E depois tem uma vitória. Depois tem uma vitória. Tem vitória. Sim, Porque ela foi esquecida da história,
Sim, Ela foi esquecida. Até ali foi falado o nome dela. Mas exatamente. por causa de uma decisão de olhar para trás e voltar para os seus deuses, Sim, ela se tornou esquecida na história. sim. Na verdade, ela olhou ela momento, ficou né? no comodismo, né? comodismo, Ela teve sim. medo de prosseguir. Paralisou. Então, ela preferiu simplesmente ficar na zona de conforto Sim. dela. E Sim. muitas mulheres, nós mesmas, em Sim, Tentadas, né? situações A ficar na da zona de nossa conforto. vida, a gente acaba optando por ficar. Sim. Sim. Só que isso nos traz prejuízo. Muito. Isso não permite que Deus trabalhe em nós. Então, isso é muito importante também, permitir que Deus trabalhe em nós. Que às vezes a gente está tão endurecida, está tão, né, não está maleável nas mãos do Sim. Senhor. E o Senhor está ali disposto, Sim. está ali sempre presente. Olha, porque acho que acredito que todas as mulheres, elas têm um anseio, como a Bia falou, de se tornar a mulher que Deus projetou, que Deus nos criou para ser. Então, a mulher, ela anseia por mudança, ela quer melhorar, ela quer cada vez ser melhor. Só que para tudo isso, temos que passar pelo processo. E é uma decisão. Ou você decide e prossegue, ou você para no caminho. Só que o parar no caminho traz muito prejuízo. Traz muito... Até mulheres que hoje talvez estejam paradas, decidiram parar no meio do caminho, ainda há tempo. Só que a gente corre. Sim. É o momento que a gente verdade. decide, a gente corre. Corre. Eu sempre digo assim, ó, que enquanto há vida, há esperança. A esperança. Sim. E nós estarmos aqui foi uma decisão. Sim. Foi uma decisão. Né? Todas nós temos as nossas vidas, as nossas coisas, né? O nosso ministério, nossas lideranças, porém, a gente decidiu fazer algo novo. É verdade. Deu medo? Deu. Mas Sim. nós estamos aqui, É né? verdade. Porque muitas mulheres vão estar nos ouvindo e vão avançar. Sim. Muitas mulheres estão. Quantas mulheres estão chorando hoje? Quantas mulheres hoje estão olhando para os seus filhos, pensando como vai ser a minha vida amanhã? Sim. Como vai ser a vida dos meus filhos? O que vai ser de mim? Sim. Quantas mulheres são sozinhas? Ou quantas mulheres estão passando dificuldade no seu casamento? Quantas mulheres estão assim a ponto de desistir de tudo? Sim. Né? Verdade. Mas Sim. nós estamos aqui para dizer que há esperança. Sim. Que é possível aquele que crê no Senhor certeza. viver milagres e maravilhas, viver uma virada de chave, Sim. sabe? Ele é aquele que levanta o pobre do monturo e faz se sentar ao meio aos verdade, príncipes. Ele é aquele que faz com que o seu nome, né, estava esquecido e seja lembrado, Sim. né? É Ele é verdade. aquele que tira lá de trás das malhadas. Esse é o nosso Deus. É o Deus que faz verdade. milagres e maravilhas. Basta alguém dizer sim e algo novo vai acontecer. Sim. Então nós deixamos esse recado para você. A sua decisão hoje pode gerar muitos milagres amanhã. A sua decisão de lutar vai gerar milagres sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Sim. Amanhã os seus filhos vão querer servir ao Deus que você serviu, que você não desanimou, que você viu a luta, viu a dificuldade, chorou, levantou, né? Sim. É Ali verdade. sarou as feridas, deixou o Senhor curar as feridas e avançou. Então seus filhos vão olhar e vão dizer: minha mãe teve fé, né? Minha casa foi sustentada pela fé no Senhor. Sim. E muitas das vezes, ficar paralisada vai doer muito mais do que o Com processo. certeza. Muito mais. É verdade. Tem mulheres que tiveram momentos tão terríveis na sua vida, tiveram Sim. uma história por causa do pecado. Quantas, né? Eu já vivi coisas tristes na minha vida que pensei, agora é o fim? Não, é um ponto. Sim. É um ponto. Dê um ponto na sua história e continue escrevendo. Sim. Porque, na verdade, é o Senhor escrevendo através da tua decisão. Sim. É verdade. Tem momentos que são tão terríveis que a gente olha e diz, e agora? Não vou mais conseguir, não vou mais me levantar, não verdade. vou mais ter fôlego para o próximo passo. Aí quando as nossas forças acabam, entra a força do Senhor. Sim. Então não é mais nós, mas é o Senhor. Não é mais para nós, é para Ele. Sim. É verdade. É A gente por começa Ele. a viver realmente o extraordinário. Sim, o né? extraordinário. Então, por causa da nossa decisão de deixar o Senhor nos levantar, nos purificar e dizer, eu vou agora fazer através de ti aquilo que eu quero. Sim. Porque daí não é mais tu conduzindo a tua vida, tomando as tuas verdade. decisões, sabe? Aquela autossuficiência. Não, é Sim. nós deixando o Senhor, É dizendo, verdade. Senhor,
realmente eu não consigo. Sim, e nessa passagem de órfã, ela fez tudo que a gente falou aqui. Ela ouviu as vozes, Sim, ela ficou sim. com medo e ela olhou o Sim. momento. olhou o Sim. momento. E olhou Ela o olhou passado, né? e o passado. Eu olhou o acho que passado. o pior de tudo, né, é olhar o passado, ficar presa Sim. no passado. Passado. Coisas que aconteceram, você não pode voltar atrás. Não dá Sim. mais. Você dá não mais. pode. Você prossegue dali em diante. Sim. Até pessoas, mulheres que estão nos ouvindo, talvez você tomou uma decisão que você pensa assim, não tem mais volta. Sim. Eu já passei por isso. Eu tomei uma decisão na minha vida onde eu pensei, me encontrei, não tem mais volta. Como eu vou Acabou. voltar? Como eu vou voltar? Vergonha, Vergonha, Sim. afastada de amigos, familiares, dedos apontando, julgando, apontando. vozes Sim. falando E o passado, alto, ele puxa pra trás. O inimigo falando, né? falando O inimigo alto. falando alto, praticamente que berrando no ouvido, Sim. Sim, né? Porque esse é o propósito dele, né? Ele quer que que a voz dele se torne mais alta que a Sim. voz do Senhor. verdade. Então, chegou onde eu achei que era o fim, Uhum. mas não foi o fim. Não. Eu clamei ao Senhor, Se pedi humilhou, socorro, me humilhei, retornei à casa do Pai, deu um onde ponto, dei, a gente fala uma vírgula, né? é uma Uma vírgula. vírgula, e dali eu falei, Senhor, eu tô aqui. Muito. E a gente se entrega, e realmente dali, a partir dali é o Senhor. É o Então, Senhor. assim, ó, se para mim teve uma nova chance, por que o Senhor não daria uma nova chance para você? Sim, e Vamos- não importa. E não importa Não o que importa o você nível da queda. não Qual foi a importa. decisão? Porque não tem pecado pequeno, pecado Não, grande. não É tem. verdade. Pecou, Sim. exatamente. É verdade. E Deus é Pai, né? Deus sempre está de braços abertos. Uma vez até ouvi um pastor aqui do ministério, ele estava pregando e ele se tornou pai recentemente, né? Recentemente não, a menina já está com uns 2 aninhos, 1 aninho. E ele até comentou, deu um exemplo assim, que quando ele chega em casa, embora a menina dele esteja com a fralda suja ou não esteja tomada banho, não esteja, mesmo assim, o que ele mais anseia é o abraço dela. É ver ela correr para perto dele. E assim é Deus. Não importa verdade. como você está, se você está suja, a que nível de pecado você Sim. chegou, mas Deus sempre está de braços abertos, esperando o momento que você vai voltar, O momento da verdade. decisão. o momento da decisão. Porque voltar é uma decisão. É uma decisão. Você vai contra tudo aquilo, contra o medo, o julgamento, a Sim. voz do inimigo, as pessoas te apontando, mas você decide. Porque você sabe que tem um Deus que é perdoador, um Deus Sim. que é rico em misericórdia e graça. Muito, muito. Porque você vai ser lembrado daí não pelo seu pecado, mas como ela se levantou. É Exatamente. verdade. Como ela está de pé. Exatamente. Como a sua história teve, ressignificou a sua história. Sim. Superação, né? Como? Sabe que as grandes descobertas, eu estava olhando, as grandes descobertas foi de coisas que deram errado. Sim. Coisas que deram errado e daí acharam Uhum. a descoberta. Então, muitas das vezes na nossa vida, uma queda, o momento de fracasso que nós passamos, não é o final, Não, é para algo maior. para algo Sim, maior. Entendeu? É para que Exatamente. amanhã você não caia em algo maior. É para que você hoje entenda que você é pequeno e que você não é autossuficiente e você depende do Senhor. É verdade. E que você precisa olhar para Ele. Sim. Então você decide se humilhar na presença dele, decide tapar o ouvido para as vozes que estão te condenando, acusando, dizendo que agora é o fim, não vai mais conseguir. Então o Senhor vai e te levanta. Sim. E ele te dá um anel, vestes, e ainda dá uma festa. É verdade. Como foi com o filho pródigo, né? Sim, e um dia a Dani me falou uma frase que ela disse assim, pastora, somente quem caiu, quem pecou, quem se arrebentou no chão e foi alcançado com graça e misericórdia, sabe o valor, Sim, o é verdade. valor do amor do Senhor. É verdade. Sabe o valor do amor do Senhor. Até a gente acaba se tornando, eu falo por mim mesma, outra pessoa. Porque até então, a essa situação, a esse período que eu passei, eu olhava para as pessoas e dizia assim, como que se desvia? Como que cai nesse nível de pecado? E
julgadora e dentro da igreja, crente, Sim. crente, até acontecer comigo. Hoje, eu olho para quem está afastado, olho para quem hoje está arrebentado e eu tenho misericórdia, Compaixão. compaixão, porque eu já estive na mesma situação e eu sei que o Senhor me amou de tal maneira ao ponto de me resgatar. Então, por que o Senhor não amaria o meu próximo? Então, hoje, Deus acaba nos usando como instrumento, porque normalmente vai ser assim, aquilo que foi a tua maior dor, Uhum. foi a tua maior dor, é naquilo que você vai ser usada, Vai é naquilo ser que propósito. Deus vai te usar. Então, Deus vai te usar, não importa o nível de dor que você esteja você pode estar passando nesse momento, Dani, está doendo demais, eu não sei o que fazer. Sim. Busque o Senhor, porque o Senhor vai te usar exatamente nessa área que Todo trouxe dor. processo tem um propósito, né? Todo o processo A tem um história não propósito. apagou. Sim. Sim, Não apagou. Mas só que Uhum. você hoje é uma nova história. exatamente. Foi uma história que ficou para trás, ficou lá atrás. Exatamente. Né? E o A Senhor Bíblia- usa para tocar em milhares de vidas. Milhares como de a palavra vida. do Senhor nos diz, deixando as coisas velhas que ficaram para Sim. trás. Para trás. E assim, muitas pessoas pensam, então a tua vida agora é um mar de rosas. Não. Muitas das vezes o inimigo vem me acusando novamente do meu passado, vem trazendo meu passado à tona. Só que eu sei hoje quem eu sou. Eu sei. Hoje, eu sei quem eu sou em Deus. Em Então, eu não Deus. falo quem eu sou, eu falo quem Deus é. É isso verdade. aí. Então, o que importa hoje é quem Deus é. Quem Porque Deus isso é. reflete quem você é. Sim, É verdade. verdade. Sim. Porque vai olhar o teu fruto hoje. Exatamente. Vai olhar a mulher que você se tornou. E vai olhar que ao redor de você tem muitas mulheres sendo restauradas, curadas, Sim. tocadas, como hoje. Você Sim. tocando corações, você tocando vidas, você impactando vidas e Sim. você fazendo com que mulheres voltem a sonhar, a Sim. brilhar. Hoje, as nossas decisões realmente definem aonde nós vamos chegar. Sim. É verdade. E hoje nós influenciamos muitas mulheres a tomarem uma tomada de decisão, a decidir, levantar, sabe? Olhar para o Senhor, tomar ponto ali daquele ponto, daquela vírgula e continuar a sua história. É verdade. Porque como você falou de pecado, às vezes pensamos que o nosso pecado é o final. Se pecou, errou, caiu, tá todo sujo, sabe? Não tem mais jeito, as pessoas não dão mais esperança, mas o Senhor olha para ti e diz, vai, vamos ressignificar essa história, Exatamente. sabe? A tua decisão hoje. Então, não pense que o suicídio é É o caminho. o né? caminho. Não pense que a depressão fica aí nesse quarto escuro, sabe? Deixando os filhos ali se virarem sozinhos, deixando a casa desse jeito. Não. Abre a janela, olha para o alto, há um Deus que te ama, há pessoas que precisam de você. verdade. Você vai escrever através do Senhor uma nova história. Sim. E a tua história vai salvar muitas mulheres. Nós temos aqui mulheres que vão estar na sua casa ouvindo e são mulheres que vão ter um legado para deixar. Sim. Mas, pastor, olha o tamanho da minha história, olha o nível que eu vivi, olha o que eu fui. Não importa o que você foi, não importa o que você fez, não importa o nível em que você mergulhou. Importa que a tua decisão hoje vai impactar a tua casa, a tua geração e vai tocar milhares e milhares e milhares e milhares de mulheres com a sua história, porque você decidiu se levantar. E saiba que porque você decidiu pelo Senhor, Ele vai te dar tudo aquilo que Ele prometeu através da palavra. Não tem possibilidade, não importa. Te cala no Senhor, Ele vai te exaltar. Não tem como, não tem condição. O Senhor vai te colocar onde Ele tem preparado para você. Ele sabe que você é pequeno, Ele sabe que você precisa dEle. Se você mergulhar nele, eu digo para você, você vai ter um pai. Sim. Um pai, e pai que é pai defende o seu filho, Sim. pai que é pai compra a briga do seu filho, Sim. pai que é pai se coloca no lugar e diz, não, ele é meu filho, ele se arrependeu Sim. e agora eu vou defender. Então, se você decidir, você vai viver um milagre. Eu tenho certeza que você, dentro de pouco tempo, vai enviar mensagem para nós ou vai nos perguntar assim, me ajuda, como eu começo a escrever essa nova história? Você vai escrever, decida pelo Senhor. Decida se levantar. Decida se não mais, não, eu não vou aceitar o suicídio.
eu não vou aceitar mais a depressão, não vou mais aceitar tomar esses remédios. Eu vou decidir pela palavra da vida que gera milagres. Qual foi, meninas, a decisão que mudou a chave, a vida de vocês? Quero que vocês compartilhem com essas pessoas que vão estar nos ouvindo. Eu falando por mim e tive a experiência, né, de estar na casa do Senhor, então me afastei, né, por um tempo. A melhor decisão, eu posso falar, já estive na igreja, já estive no mundo. A melhor decisão que eu tive, que eu tomei na minha vida foi por Jesus. Foi aceitar Jesus. Essa foi a decisão que mudou está mudando todo o meu destino. Mudou a pessoa que eu era. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu posso dizer isso. Hoje eu sei o meu valor, eu sei o meu valor em Deus. Então, assim, ó, e realmente, como a pastora falou, o Senhor é o nosso defensor. Ele é o defensor do nosso coração. Nosso juiz. Ele é aquele que, quando você está perdido, ele te encontra. Todo mundo pode. As pessoas podem não te acharem, mas o Senhor te acha. Aonde você estiver. Então, assim, ó, você que está ouvindo, não é o momento de você estar escondido num quarto. Você está numa depressão, de você preferir estar escondida. Mulher, você não foi feita para estar escondida. Você foi feita para brilhar. Brilhar no Senhor. Porque Ele nos chamou para isso. Tem muitos esperando a voz dessa mulher que vai estar nos ouvindo. Sim. Sabe? Sim. Muita gente vai estar esperando ouvir a voz dela. E talvez as mulheres pensem, mas quem pode estar esperando por mim? Qual a diferença que eu vou fazer de fazer ou não fazer, de tomar decisão ou não tomar? Não se engane. Isso é uma voz do inimigo indo contra aquilo que Deus tem para a tua vida. Sim, porque a história dela. Exatamente. A história dela. Então, compensa para o inimigo que você fica aí paradinha. Sim, paradinha, acomodada, chorando, lambendo suas feridas. Só que isso não resolve. Verdade. Por experiência própria. Não resolve você se vitimizar, não resolve. Não resolve você esperar a aceitação das outras pessoas, esperar a aceitação do teu convívio ali, ou ficar escondida atrás de, até mesmo de que mulher acha que o valor dela está na profissão, está em ser esposa. Não. O teu valor está em ser filha. Você é filha de Deus. É ali que está o teu valor. Amém. Forte, né? Com certeza. A minha decisão pelo Senhor Jesus trouxe sobre a minha geração algo extraordinário. Sabe, a nossa história foi transformada. Desde irmã, mãe, primo, tia. A nossa geração foi impactada. Sabe, maldições foram quebradas. E hoje, com a nossa ressignificar a nossa história de dor e, como disse a Dani, de queda, faz com que somos uma voz profética aí ecoando, e hoje com a internet, hoje nós podemos ir aos 4 cantos da terra, levantando pessoas, ajudando pessoas, motivando pessoas, e com a nossa história de superação, elas compreendendo que é possível se levantar e avançar. É verdade. Para mim, uma decisão, pastora, que além de aceitar Jesus, que transformou a minha vida, foi quando eu decidi que eu iria ter um encontro verdadeiro com Ele. Que eu não só o aceitaria, mas eu iria ter um encontro verdadeiro com Ele. Sim. Quando eu tomei a decisão, eu comecei a buscar ter uma intimidade com Ele. Isso mudou todo e qualquer processo na minha vida. Eu comecei a entender, calar todas as outras vozes. Amém. E ouvir a voz dele. E isso mudou todos os processos. Em vez de eu ficar chorando, como a Dani falou, trancada, abatida dentro de casa, angustiada, eu decidi que eu o conheceria de verdade. E esses processos que muitas das vezes nos machucam muito. Mas como nós falamos aqui, ficar paralisada machuca muito mais. Muito mais. Então decida não somente o aceitar, que com certeza irá mudar a sua história, mas decida ter um verdadeiro encontro com Ele. Amém. Só isso pode mudar a sua vida. Quando você o conhece de verdade, então você vai saber realmente quem você é. É verdade. Até a Bia me lembrou algo que quando você tem experiências com Deus, por mais que você se afaste, eu lembro que quando eu estava afastada, o que eu mais sentia saudade
era das experiências com Deus. Sim. Uma das frases que acho que Deus mais ouviu eu dizer: que saudade. Saudade. Você sente saudade do colo do Pai, você sente saudade da voz do Senhor. Porque quando está afastada, você não ouve mais. Porque as outras vozes ficam mais altas. Então, realmente, ter uma experiência com o Senhor faz toda a diferença. Te marca. Sim. Uma pessoa que tem experiência com o Senhor, ela é marcada pelo Marcar, Senhor. sim. Por isso que nós pecamos, porque na verdade nós já não Sim. estávamos ouvindo a voz do Senhor. Exatamente. Estávamos longe dele, Exatamente. né? Distanciamos do É Pai, do abraço Exatamente. dele, da voz Sim. dele, da palavra dele, então É. pecamos. Sim. Então, Por isso, verdade. E porque muitas das quanto mais vezes. próximo, menos, Sim. mais longe do pecado nós vamos Sim. estar. E muitas das vezes aceitamos Jesus, estamos dentro da igreja porque eu cresci na igreja. Mas a gente precisa tomar a decisão de conhecê-lo verdadeiramente, não somente o aceitar. intimamente. Intimamente. Ter uma vida de intimidade. Eu sempre digo que o nosso café, quando nós estamos sozinhos na nossa casa, eu tenho esse hábito, é o minha, assim, um momento de intimidade, eu coloco 2 xícaras, porque é para mim e para o Senhor, para que eu compreenda que Ele vai estar ali, me ouvindo, tomando café comigo. Sim. Isso é intimidade. Sim. Então você começa a ouvir aquela doce voz, não que Sim. ele vai beber o café, mas que você compreende que há uma Sim. presença. Você preparou o verdade. ambiente. Sim. Né? Você sabe que ele está chegando, que ele está ali. Então isso se chama intimidade Sim. com ele. Sim. Né? Você É conhece ele, você sente quando ele chega. Já houve momentos em minha vida que eu parei o carro, porque assim eu comecei a sentir uma glória tão grande, uma presença do Pai, e as lágrimas correm. Sim. Porque você sente o abrigo, o abraço, o verdade. carinho, o conforto, É verdade. sabe? Vocês duas, nós somos uma história escrita nessa Sim. terra. Verdade. Todos nós temos um livro para escrever. Verdade. E esse livro tem muitos leitores que vão ser curados, restaurados, Amém. tocados. Então eu tenho certeza que eu estou na frente de mulheres que dentro de pouco tempo vão estar com o seu livro Amém. nas mãos. Glória a Qual Deus. seria o nome do teu livro? Vamos pensar. É tanta coisa, né, pastora? Eu acho que seria Se Permita. Se permita, A olha. mim, uma pastora Michele, né? Uma vez Sim. ela ministrou na minha vida, eu tinha vindo aqui pra igreja para resolver algumas coisas, e eu tava contando de todo o processo que eu tava passando, e eu tava com uma saudade no meu coração, mas uma saudade enorme de pai. E eu comentei, eu falei, eu tô com uma saudade há dias, porque a partir do momento que você tem um verdadeiro encontro com ele, você pode até se afastar. Você pode até deixar as dores falar mais alto, Sim, mas você vai sentir saudade do pai. sim, E ele também sente saudade. muito. E a pastora Michele começou a ministrar na minha vida que a gente precisa se permitir. Permita. Se permitir ser amada, se permitir ser filha, se Verdade. permitir ser curada. Muitas das vezes somos tão fortes e não nos permitimos. Sim. Então, o que mudou a minha vida foi me permitir. Me Sim. permitir ser cuidada, me permitir ser Amém. filha, me permitir ser curada. Que lindo, né? Permita-se o nome do teu livro. E o teu, Dani? Olha, eu estava aqui pensando enquanto a Bia estava comentando, até seria um tema, assim, um nome de livro bem diferente. Eu colocaria quem você pensa que é. Porque, e seria uma pergunta, quem você pensa que é? Porque antes de todo esse Uau. processo, essa queda, eu achava que eu era alguém. E apontava o dedo. Apontava o dedo, Se alguém com errasse, certeza. peraí, não. Achava que eu era alguém, até acontecer comigo. E Deus mostrar realmente quem eu era. Realmente. Foi o momento onde eu me humilhei. Foi o momento que eu reconheci, Senhor, eu não sou nada. Mas o Senhor é tudo. Então, seria um livro que eu escreveria quem você pensa que você é. Porque muitas pessoas vivem hoje pensando que são algo ou alguma coisa, mas na realidade não são. Porque tudo é para o Senhor. Tudo é para Ele, é por Sim. Ele, todas as coisas. É verdade. Que lindo, né? Então, nós já estamos aqui com 2 livros prontos, né? Para serem escritos e lançados em nome de Jesus. Vai ser o nosso próximo projeto. Né? Amém. As mulheres da Igreja do Avivamento escrevendo seus livros e chegando na vida de muitas mulheres. Enquanto isso, as suas vozes, as suas histórias estão impactando essas mulheres. Amém? Amém.
Chegou o final, que essa palavra possa estar no teu coração aí, ó. Ela vai ficar como chama ardendo. Amém. Até você tomar essa decisão e dizer, eu também quero, Senhor. Eu quero. Procure, sabe? Ligue para alguém, procure, grite por socorro, sabe? Procure uma igreja. Decida por Cristo aí na tua sala. Feche os teus olhos e decida por Ele. Feche os teus olhos e diga, Senhor, hoje eu decido pelo Senhor, pelo autor da vida. Jogue no lixo tudo. Jogue remédio, jogue decisões erradas e olhe para o Senhor. Decida ir nesse lugar, mesmo que escuro, a luz do Senhor vai entrar na tua vida e vai transformar. Meninas, dê uma palavra final para essas mulheres. Sim. Dê um tchau, um até logo, Amém. porque nós vamos voltar, né, mais vezes. Eu agradeço pela oportunidade e gostaria de dizer para você que está nos ouvindo que não importa a situação que você esteja passando, não importa a decisão que você tenha tomado, não é o fim. Escolha, como a pastora falou, por Jesus. Escolha, não é tarde demais. Enquanto há vida, há esperança. Então, aonde você estiver, na situação que você estiver, escolha, faça uma decisão hoje. Escolha da melhor forma possível, que é por Jesus. Muito obrigada, pastora, pela oportunidade, de verdade. Amém. E até a próxima, né? Olha, já vamos agendar para a próxima. Amém, amém. Né? Olha, essas amém. mulheres estão assim. Amém. É glória a tudo Deus. novo, né? É, Nós sim, estamos aí. Eu agradeço muito a oportunidade, novamente, de estar por aqui. E o recado que eu tenho para você hoje pode ser simples, mas é o que mudou a minha vida e eu tenho certeza que pode mudar a sua vida também. Hoje, o Brasil é o país que tem menos paternidade do mundo. Olha, É o país que as crianças nascem, o pai abandona. Então, o que eu tenho hoje para você é que decida ser filha. Ou decida ser filho, se você está por aqui também, ou caiu nesse vídeo, né? sim. Decida ser filho. E tudo, eu tenho certeza que tudo irá mudar na sua vida. Tome essa certeza. decisão. Amém. Amém. Seja apaixonado por esse Deus. Porque se você cair, Ele te levanta. É verdade. É verdade. Se você errar, Ele te levanta. Que Deus abençoe. Que Deus seja aí com você. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te prospere. Curta se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal. Tem muita coisa nova chegando. Estamos crescendo, vamos Amém. avançar e vamos chegar no propósito de Deus, que é tocar milhares e milhares e milhares de Amém. vidas. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo.